Oi, gente, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como passaram esta semana? Semana de festas juninas, semana de São João. E aí, o que vocês fizeram? Comeram muita pipoca, milho assado, munguzá, canjica? Espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar mais uma semana com as nossas atividades. Um texto bem legal, também falando sobre as festas juninas, tá? Na nossa aula de português. Então, vamos lá, o nosso texto de hoje é falando sobre as festas juninas, não é? Esse mês de junho é o mês que comemora-se as festas juninas em todo o Brasil, mas principalmente na nossa região, que é a região Nordeste, tá? Vamos lá. A nossa agenda de hoje vai ser atividade no caderno de português e também uma atividade na gramática, tá certo? Que vai da página 77 até 81. E é muito importante que vocês escrevam a agenda de vocês, tá? Para ter um controle, para vocês saberem tudo que foi passado até agora, para vocês anotarem todas as páginas dos livros, para atualizarem, tudo direitinho, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Festas juninas, a origem. A típica festa junina foi inicialmente chamada de festa joanina. Teve origem, segundo alguns historiadores, nos países católicos europeus, no século IV, e era realizada a fim de prestar homenagem a São João, motivo pelo qual recebia este nome. Chegando ao Brasil, trazida pelos portugueses, teve o nome modificado para festa junina e logo foi incorporada aos costumes dos povos indígenas negros. A influência brasileira na tradição da festa, na alimentação, quando foram introduzidos o aipim, que é a mandioca, o milho, o jenipapo, o leite de coco e também nos costumes, como forró, o boi-bumbá, a quadrilha, o tambor de crioula. Mas não foi somente a influência brasileira que permaneceu nas comemorações juninas. Os franceses, por exemplo, acrescentaram à quadrilha passos e marcações inspirados na dança da nobreza europeia. Já os fogos de artifício, que tanto embelezam a festa, foram trazidos pelos chineses. Lembrando que este ano, infelizmente, nós não tivemos festas juninas, como de costume, não é? Acendendo fogueira, tendo as quadrilhas por conta da pandemia. Então vamos lá responder de acordo com o texto. Preencha as lacunas, você vai olhar o texto e vai preencher os palavrinhas que faltam. O texto informa que as festas juninas receberam influência de outros países. Quais foram estes países? Em relação à alimentação, qual foi a influência do Brasil nas festas juninas? De qual país foram trazidos os fogos de artifício que tanto embelezam as festas? Você sabe o que é um historiador? Responda com suas palavras. Você pode também pesquisar. Responda com atenção. Típica quer dizer o quê? Quando a gente diz assim, é uma comida típica, essa palavra, o que você lembra, o que vem à sua mente? Você também pode responder com suas palavras ou pode também pesquisar no dicionário, colocar. Origem diz respeito a quê? Tradição é o mesmo que. Vamos para mais uma atividade.
Escreva a resposta de cada adivinha junina e depois ilustre. Com muitas cores sortidas, alegro a festa inteirinha. Fico balançando ao vento e me chamam. Sou muito tradicional em toda festa junina. Me originei na França, sou uma dança divina. Antigamente podia alto no céu me soltar. Hoje é crime ambiental, pode incêndio provocar. Sou feito de amendoim e a criançada me adora. Dizem que eu sou um pé, mas não um pé de caipora. Invente uma adivinha junina. Você vai criar a sua adivinha. Vamos para a parte de gramática. Falando sobre um pouquinho do grau do substantivo. O que é o grau do substantivo? Quando fala em grau, está se referindo à propriedade que as palavras têm de exprimir as variações do tamanho dos seres. E eles são classificados em grau normal, que indica um ser de tamanho considerado normal. Quando, por exemplo, eu digo casa, eu digo porta, eu digo barco. E o grau aumentativo é quando indica o aumento do ser, não é? E o grau aumentativo ele pode ser analítico ou sintético. Analítico quando ele é acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Então, por exemplo, casa, casa grande, grande é um adjetivo. E o grau sintético é quando é acrescido ao substantivo um sufixo indicador de aumento. Então, casa, casarão, no aumentativo, né? Porta, portão, tá bem? Aí na parte de gramática, você vai responder a partir das folhinhas 79. Então vamos lá. No primeiro quesito, você vai escrever o aumentativo sintético dos nomes abaixo. Então, homem, homenzarrão, muro, muralha. Segundo, complete as frases com o aumentativo ou o diminutivo sintético dos substantivos em destaque. Observe o contexto para aplicar corretamente o grau. Terceiro, reescreva as frases usando os substantivos destacados no grau diminutivo. Mariano comprou 3 pães na padaria. Então, qual é o diminutivo de pães? No quarto quesito, você vai ler as palavras e escrever na coluna adequada, na forma normal, no grau diminutivo, no grau aumentativo. Como, por exemplo, beijo, beijo na forma normal. No diminutivo, como ficaria? Beijo, beijinho. E como ficaria no grau aumentativo? Beijão. Um exemplo. O quinto, escreva o nome das imagens no diminutivo, sintético e no plural. Pastel, pastéisinhos. Agora, na página 81, você vai completar as palavras com X e depois vai ler e escrever ao lado, certo? No segundo, você vai separar as sílabas e depois vai contar quantas sílabas tem. Como exemplo, fixado tem 3 sílabas. No terceiro quesito, você vai completar as palavras com a letra X, vai ler e depois vai marcar apenas aquelas em que o X tem a som de CS. Tá bem? CS. Como, por exemplo, oxigenação, látex, exame, texto. Qual dessas palavras o X tem som de CS? Você marca um X apenas no quadrinho correto. Lembrando que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura do texto, certo? Antes de começar a responder.
Leiam com bastante atenção, com calma. Também gostaria que vocês fossem atualizando as atividades na apostila, no livro, tá bem? Ótimo dia, até a próxima!